No vídeo de hoje, a vitória da seleção brasileira. Temos um caminho, temos um norte, ficou devendo. Vamos ver o que a gente conclui aqui dessa partida do Brasil. Vamos falar sobre escolhas do Ancelotti, sobre banco de reservas e jogadores que ficaram fora e que vão ter que se coçar. A verdade é essa, tá? Simples assim. A concorrência é grande. Temos muita concorrência. Não foi assim que o Ancelotti disse essa semana? E o jogo de ontem provou isso. Like do vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 440 mil inscritos aqui no canal. Já estou de volta ao meu lar, depois da viagem para o Rio de Janeiro, do jogo de ontem no Maracanã. Também vamos falar sobre isso aqui, né? Um pouquinho do que foi a nossa transmissão. Deixa eu falar da Golcase, que é parceira do canal do Jorge Igor e que tem uma linha de produtos maravilhosa para você que adora futebol. É uma linha oficial, licenciada. Então você está ajudando o seu clube do coração e está comprando produtos incríveis na Golcase, como as garrafas térmicas que fazem um sucesso danado. Os copos térmicos vão te ajudar no dia a dia, no trabalho, no lazer, na diversão. As capinhas, você compra duas, paga uma capinha, tem tudo no site da Golcase. QR Code na tela, link na descrição. Meu cupom GOLJORGE, na hora de finalizar a compra, não esquece de usar para você ganhar um descontinho bonito. Golcase, parceira do canal do Jorge Igor. Muito bem, seleção brasileira. Primeira coisa, pegamos um Chile que é horroroso, é muito fraco, muito, ok? Lanterna da eliminatória, né? Péssimo. Chile não oferece a mínima resistência. O Brasil finalizou mais de 20 vezes, o Chile finalizou, estava vendo esse número, 3, né? 2 ou 3 vezes, 3 vezes no jogo, 3 finalizações no jogo. Então assim, o Chile é, né, enfim, mas é o que temos para enfrentar. E o Brasil, é importante lembrar, contra esse mesmo Chile lá em Santiago, penou para virar o jogo, ganhou praticamente na última bola numa jogada do Luiz Henrique. Tomou um gol bobo no começo do jogo, o Igor Jesus empatou e um parto para virar o jogo contra esse Chile aí. Esse Chile que, rodadas antes de endurecer o jogo com o Brasil lá em Santiago, tinha perdido para Bolívia dentro de casa. Para Bolívia. A Bolívia ganhar um jogo embaixo, fora da altitude, pô, é um milagre. Esse Chile conseguiu, dentro de casa. Então, isso é importante registrar. Ontem, o Brasil fez o que tinha que fazer. É muito superior em qualidade, muito melhor do que o Chile. Botou a bola no chão, trabalhou, foi criando seus gols. É isso aí, independentemente do padrão do adversário. Agora, claro que você entende que em termos de dinâmica, o Brasil tem muita coisa a ajustar, né, em termos de intensidade. Eu acho a ideia, defendi, falei isso aqui no vídeo de ontem, dos 4 atacantes, dessa mobilidade, dessa movimentação constante. Aliás, muitas vezes eram 5, né? Porque o Wesley era um ponta mesmo pelo lado direito, se entendendo ali com o Estevão, para você tentar entrar numa defesa tão fechada como o Chile, que marcava com linha de 3, baixando os dois laterais, às vezes era uma linha de 5. Então você precisava dessa movimentação, para você furar o bloqueio, para você conseguir entrar na zaga dos caras. Então, os espaços foram surgindo. Mas você percebe que ainda em termos de dinâmica, né, os movimentos eles ainda estão em fase de ajuste, de melhora, de subida, o que é super normal. Super normal. Quando eu defendo que no futebol os processos precisam ser respeitados, quantas vezes você já me ouviu falar sobre isso aqui no canal? Eu acho que o momento atual da seleção brasileira ele é muito ilustrativo disso, ele desenha para a galera. Como fazer um ciclo cagado, como nós fizemos até agora, é prejudicial na hora que você precisa ter uma cara de time com a Copa do Mundo batendo na porta. Dá para resolver ainda? Dá. O tempo é curto? É curto. É difícil? É muito difícil. O Brasil claramente hoje tem uma defasagem aí das principais seleções. Assim, não é questão de não estar hoje no nível da França, da Espanha, é mais do que isso. Não está no nível da Argentina, por exemplo, hoje. Muito por culpa da própria CBF, da antiga gestão. Tomara que Little Sam arrume a casa, porque o Jovem Ed foi um desastre e resulta nisso aí. Então você percebe que ainda há, às vezes, uma dificuldade, uma queda de ritmo, né? Mas são jogadores que vão se procurando, vão se entendendo. Gostei muito da partida do João Pedro, que é aquele cara que arrasta, se movimenta, sai, busca jogo. Ele participa, inclusive, de uma maneira importante na jogada do primeiro gol. Gostei, acho que o João Pedro deixa uma impressão legal de um cara que não só foi testado, ele vai brigar por essa posição.
Sim, o Richarlison entrou e não entrou no mesmo nível do João Pedro. Richarlison fez uma data FIFA anterior muito ruim. Eu sei que os dois estão fazendo começos de temporada muito bons na Inglaterra. Um no Chelsea e outro no Tottenham. Números até parecidos até agora. Mas na seleção brasileira, nesse recorte pequeno da era Ancelotti, o João Pedro mostrou mais do que o Richarlison. Eu gostei da partida de ontem. Um papel tático que é muito importante que o João Pedro desempenha. Gostei do Estevão, tentando drible, marcou seu primeiro gol com a camisa da seleção, né, num improviso, achou uma decisão técnica ali interessante de conseguir dar a bicicleta ali embaixo do travessão, jogador que foi tentando, foi conseguindo alguns dribles, né, e em alguns momentos não conseguia, mas tentava e era muito participativo, se entendendo com o Wesley pelo lado direito. Então gostei do que vi. Né? E aí o Brasil tem uma queda de ritmo, o Brasil depois que faz o gol, ele vai criando outras oportunidades, ele vai... Só que aí o jogo sai, o jogo entra numa fase morna, né? O Brasil começa ali 10 minutos, 15 minutos, vai, com ímpeto, tem o gol anulado do Casimiro, tem finalização de dentro da área. Depois o jogo entra numa zona mais morna. Aí sai o gol do Estevão aos 38, o Brasil vai para o intervalo aplaudido e tal, volta para o segundo tempo mornos, 20 minutos até o Ancelotti começar a fazer as mudanças, muito mornos do Brasil, com uma queda muito clara de produção, de ritmo, e eu repito, normal diante do contexto do que a seleção tem hoje. A seleção ainda não tem um time definido, né? Então essa dinâmica, ela não tá azeitadinha ainda, não tá. E aí o banco vem, eu lembro que na narração tava lá pedindo, pô, Celote, ô mister, acho que tá na hora, hein? E impressionante o impacto que os caras que vieram do banco, especialmente Lucas Paquetá e Luiz Henrique, geraram em pouquíssimo tempo. Aliás, o Paquetá entrou em campo, 40 segundos depois fez o gol, que para ele é muito especial, né? Por ser no Maracanã, por ser o primeiro gol com a seleção depois de tudo que ele passou, tirou esse problemão da frente, né, da sua carreira. E aí o Brasil dá uma renovada nesse fôlego. O Luiz Henrique entra muito bem, muito bem. Pra mim, melhor em campo. Mesmo não sendo o titular, tem algum problema? Pô, como é que você vai eleger melhor em campo? O cara que jogou 20, 25 minutos, não foi titular? Pois é, mas ele gerou um impacto maior do que todo mundo nos 20, 25 minutos. Ele participa de 2 jogadas de gol. Diretamente, o gol do Paquetá e o gol do Guimarães, numa bola que vai no travessão, num corta-luz maravilhoso do Paquetá, o Luiz Henrique dando aquela arrastada, aquela limpada do zagueiro, batendo no travessão, o Guimarães concluindo. O Luiz Henrique dá à seleção brasileira algo que é muito, mas muito importante, principalmente nesse estágio do trabalho. Ele te dá o drible, ele te dá o arrasto, ele te dá algo diferente. E nesse momento, a individualidade ela vai ter que aparecer, ela sempre tem que aparecer no futebol, mas quando você tem o trabalho tático muito já bem estruturado, né, você não fica tão dependente disso. Hoje a seleção ainda precisa disso, porque essa estrutura não está pronta. Então você ter um cara que te dá esse diferencial do drible, da arrancada, da confiança. O Luiz Henrique bota a camisa da seleção brasileira levinho. Assim, de boa, tô em casa, tô à vontade. E eu confesso que fiquei até um pouco aliviado, acho que esse é o termo, de ver o Luiz Henrique, a desenvoltura do Luiz Henrique, porque ele foi pra Rússia, né? A Rússia não joga competição continental, europeia nesse momento, tá totalmente isolada. A gente nem acompanha o desempenho dele lá e eu gostei do que vi. Fiquei animado com o que vi. Se você pegar o próprio jogo contra o Chile no ano passado, o Luiz Henrique, das datas FIFA do ano passado, com a camisa da seleção, pro de agora, é a mesma coisa. Mesma coisa. Confiança lá em cima, nível técnico, entrega, participação em gols, poder de decisão, drible. Mostrou tudo ontem. Pra mim, o melhor jogador, e o Paquetá também entrou muito bem no jogo. O André e o Caio Jorge também vieram. O Caio Jorge teve uma finalização da entrada da área. Tá com a confiança lá no alto também, irmão. O cara é artilheiro do Brasileiro. Bola que passou à esquerda do gol, tentou deixar o dele também. Então, tem muita margem ainda para evolução, mas o Brasil fez o que tinha que fazer ontem. E tem um ponto para mim que nesse momento é central: concorrência. Acho que é um jogo que dá recados. O jogo, as falas recentes do Ancelotti, todo o contexto, né? As escolhas na convocação, eles dão recados muito claros, muito evidentes. E aí cabe aos alvos, supostos alvos desses recados, a capacidade de compreensão plena disso. É importante você entender a parada, entender qual é o quadro, qual é o drama. O drama é o seguinte: não tem espaço para cochilo.
porque a concorrência, principalmente do meio pra frente... Ah, deixa eu só falar, Douglas Santos, gostei, tá? Gostei, acho que fez uma partida muito segura na lateral esquerda. Não tem dono ainda a lateral esquerda, acho que ainda não é ele, mas pode ser, pode ser. Mas voltando, ponto da concorrência, outro cara que tá no Zenit, né? Que eu também tinha dúvidas e se comportou bem. Voltando ao ponto da concorrência. Não tem espaço pra cochilo. Cochilou, o cachimbo cai. Dormiu, tchau. Tá claro, tá claro. Então, Vinícius Júnior, por exemplo, hoje eu estava voltando para casa aqui, depois de chegar em Congonhas, e vim ouvindo no carro o VSR falando sobre isso. Excelente ponto que o VSR lembrou. O Vinícius Júnior ficou fora desse jogo porque estava suspenso. E aí o Ancelotti resolveu não trazê-lo. Deixou o Vinícius Júnior lá porque ele só viria para o jogo contra a Bolívia na altitude, num contexto muito complicado. Não trouxe. Aí você não vem e a galera que entra arrebenta. Fica ruim pra você. E você não vive um bom momento, você já viveu um momento melhor do seu clube. Acho que o momento do Vinícius no Real Madrid hoje é talvez o mais turbulento desde que ele se firmou no time, assim, o de maior questionamento e tal, maior pressão. Não vive um bom momento com a camisa da seleção brasileira, porque mesmo sendo vencedor do The Best, mesmo sendo campeão da Champions com gols nas duas finais em que foi campeão, o Vinícius nunca conseguiu transportar isso para a seleção brasileira. Ele sempre foi top prime no Real Madrid e na seleção sempre ficou muito abaixo. Então o recado é o seguinte, não tem cadeira cativa. Ah, mas o cara é titular do Real Madrid, o cara fez gol em 2 finais de Champions, não tem cadeira cativa. Tem alguém performando melhor? Vai. E o ponto é o seguinte, não é só do lado esquerdo. A questão não é só com o Martinelli. A questão é a galera que entrou do lado direito também, porque você já não fica tão preso com o Rafinha na direita. Você tem o Luiz Henrique lá, você tem o Estevão lá. Eu acho, inclusive, que o Luiz Henrique tem toda a pinta, assim, de titular, tá? Titular. Então, o Ancelotti que se vire aí, pra decidir. Uma dor de cabeça pra ele. Então, não é nem só a questão do lado esquerdo, é o próprio lado direito que influi também no Vinícius Júnior. Porque, pô, você tem o Martinelli ali, você tem o Rafinha que não precisa fazer a direita, tá bem entregue a direita, pode cair por ali também. Então é um problema. Pro Rodrigo nem se fala. A concorrência, então, do lado do Rodrigo, hoje, é isso aí, cara. Hoje alguém vai discutir a escolha do Ancelotti nessa data FIFA? Mas não tem questionamento. Tá correto. É isso. Corre, se esforça, tem 6, 7, 8 meses para isso, porque senão vai ficar fora. Você traz um treinador estrangeiro justamente para romper. Você tá rompendo com vários ciclos, com várias lógicas de pensamento, sabe? Com vários padrões de decisão. Você deu essa carta branca pro cara, irmão, chega e faz o que você tem que fazer. E ele fez o que tinha que fazer. Então, a galera tem que se coçar, irmão. E o Vinícius Júnior, e aí voltando ao ponto que eu ouvi o VSR falar muito bem hoje, brilhantemente, o Vinícius Júnior precisa se ligar nos cartões amarelos. Quantas vezes você já me ouviu dizendo aqui o seguinte no canal? Olha, o Vini precisa escolher as brigas que ele vai comprar. Não dá pra ganhar todas. Não dá pra brigar todas. Não é verdade? Ele toma um cartão amarelo bobo, fica fora, toma um cartão, toma uma sequência de cartões. Eu nem lembro qual foi, em que termos se deu o cartão que ele tomou que gerou a suspensão. Mas enfim, ele fica fora de um jogo no Maracanã, contra o lanterna da eliminatória, molezinha, jogo pra pegar confiança, dar show, torcida do Flamengo ia lá pra ver ele fica fora por causa de cartão, e aí a concorrência, ó, plau, e a concorrência vem com tudo. Só ele perde com isso. Lembra da Copa América? Aí eu lembro bem das circunstâncias dos cartões bobos. Um cartão contra o Paraguai, num lance que aconteceu do outro lado do campo, ele saiu de onde ele estava para ir lá bater boca, ele não tinha nada a ver com o lance. E o cartão contra a Colômbia com menos de 10 minutos de jogo. Aí ficou fora do mata-mata. Do jogo mais importante, onde estava o Vinícius, na tribuna, e o Brasil sendo eliminado pelo Uruguai. Então o Vinícius precisa escolher as brigas que ele quer comprar, porque só ele perde com isso. E o mar não tá pra peixe. Porque ele olha pro retrovisor, do lado esquerdo, do lado direito, tem uma galera chegando, irmão. E babando, tá? E babando. Então, é um ponto de atenção pro Vinícius Júnior, sim. Enfim, é isso, né? Concorrência rolando, isso é muito saudável. Dupla de volantes, eu acho que tem uma questão, né?
de Casimiro e Bruno Guimarães. O Casimiro ficou até um pouco mais preso, mais ajudando os zagueiros, o Bruno Guimarães com um pouquinho mais de liberdade, mas são jogadores que às vezes têm muita exposição de marcação no meio-campo, porque é o time que tem 4 caras do meio para frente que atacam, e esses caras vão precisar de um socorro de recomposição, porque eles vão ter muita faixa de campo para percorrer e vai ficar difícil para eles dois, sem esse apoio. Então, é ajuste, e aí você tem até o fim do ano mais 4 jogos. Eu não estou contando com o jogo de terça-feira, estou falando isso aqui todos os dias. O jogo de terça-feira, para mim, não dá para contar para análise. É outro esporte, é outro mundo, 4.100 metros de altitude, é uma loucura, não dá. Tem os amistosos de outubro, o Rodrigo Caetano ontem falou que Japão e Coreia estão encaminhados. Os amistosos de novembro, que deverão ser na Europa contra as seleções africanas. Esse é o tempo que nós temos nesse ano. Aí vira o ano, março tem outra data FIFA, tem mais amistosos, junho amistoso, convocação. O tempo é curto e o Ancelotti vai precisar amadurecer essas ideias, né? E eu tô bem curioso, ainda bem que é logo no mês que vem, não vai demorar muito, eu tô bem curioso para a próxima convocação. Principalmente para Vinícius e Rodrigo. O que vai passar na cabeça do Ancelotti? Estou muito curioso para a questão de titularidade. É Estevão ou é Luiz Henrique? Estou bem curioso. Pedro, será que tem alguma chance? Agora que voltou a jogar num nível legal do Flamengo? Então, né, tem muita coisa acontecendo. Lateral direita, a gente falou do Wesley que teve o desempenho como um ponta. Eu acho que nós estamos bem servidos, tá? Acho que Wesley e Wanderson vão se firmando como as principais opções. Tem características que se complementam, né? Para diferentes situações de jogo. Um mais ofensivo, outro que também faz esse papel, mas que pode segurar um pouco mais. Acho que na direita a coisa está encaminhando. Na esquerda eu ainda acho que está muito embaralhado, está muito em aberto. E a zaga, tudo bem que o jogo de ontem não é parâmetro, mas Marquinhos e Magalhães é uma boa zaga. Só que é um time que agora se defende até de maneira mais organizada. Contra o Dorival, assim, o time era meio caótico, né? Se você for observar. Ontem a gente olhava e sabia o que o Brasil estava tentando. Brasil fazendo pressão alta, né? Você reparou, principalmente no primeiro tempo isso aconteceu muito. O Brasil perdia a bola rapidamente, pressão para retomar, não conseguiu retomar, faz a falta, mata a jogada na raiz. O Brasil fez isso várias vezes. E contra uma seleção que é frágil, né? Em tese, você nem precisa desse ímpeto todo para roubar, para apertar, para não deixar os caras criarem a jogada, porque não vai sair muita coisa. Mas é filosofia, é mentalidade. Não, a gente vai fazer isso com os grandão e vai fazer isso com as seleções ruins também, a gente quer fazer. Então você via uma cara. Você via, tem uma ideiazinha aqui nascendo. Com o Dorival a gente não via isso. Dorival era um passinho para frente e 2 para trás, né? Avançava uma casinha, voltava uma. Avançava outra casinha, voltava 2. Era um trabalho que não andava. Então, ontem a gente já viu um pouquinho mais de cara de time. Não me encantou, eu não saí maravilhado do Maracanã. Não foi um espetáculo. Teve momentos entediantes, né? Aquele miolo do primeiro tempo e os 20 primeiros do segundo. A coisa estava muito travada, o Maracanã deu uma murchada, mas depois a coisa andou e vamos ver terça-feira esse jogo contra a Bolívia. E para fechar, quero agradecer as muitas mensagens, a repercussão linda, positiva, maravilhosa da transmissão que a gente fez ontem na GETV, um marco dentro do Grupo Globo, um marco, né, hoje nesse ambiente digital que é tão importante, um grupo desse porte, né, uma marca tão forte como essa, chegar, né, com essa presença no digital, audiência muito legal, assim, tudo redondo, tudo dentro do que a gente esperava, um capricho de toda a equipe na transmissão, a quantidade de gente envolvida na transmissão, assim, é um mundo de pessoas, cara, é uma coisa... A gente tá chegando agora, né? Eu tô chegando lá tem um mês. Cara, é impressionante o que a gente tem em termos de estrutura, condições. Negócio incrível. E quero agradecer. Que bom que você gostou. Claro, né? Você vai gostar de uma coisa, não vai gostar de outra. Mas aos poucos a galera vai entendendo a nossa linguagem. E nós mesmo, como equipe, também vamos entendendo, né? Entendendo o perfil, o estilo de cada um, o que combina mais com um, o que combina mais com outro. É uma construção, é um livro com páginas em branco que a gente está escrevendo e você ajuda a escrever. E, muito divertido, cara, na cabine com o Formiga e com a Luana Maluf. Serão os meus 2 parceiros de cabine durante muitas transmissões, durante muito tempo, assim eu espero. Foi muito legal. A Luana com uma visão impressionante de jogo. O Bruno Formiga. E aí o pessoal fica nessa de...
Ah, o Jorge e o Formiga estavam tretando, estavam saindo faísca. Galera, é o show, é o show. É o Formiga que fala um negocinho, aí eu faço aquele personagem, não, segura aí, meu filho, cuidado e tal. Faz parte, é complemento, né? São os perfis ali que vão fechando e vai ficando divertido. Então a gente morre de rir, a gente termina de fazer uma graça, fecha o microfone, tá um olhando pra cara do outro rindo. Por que é isso? Porque faz parte, porque a gente quer divertir também. Mas eu acho que você percebeu que além dessa preocupação com diversão, com entretenimento, que é o que a gente quer oferecer, a proposta é essa, também havia ali a preocupação com a preparação, com o estudo, com a análise, com a informação, sabe? Com leitura de cenário, com projeções de cenário. Então, eu acho que a gente conseguiu entregar bem, assim, na medida certa, né? A hora de brincar, a hora de falar mais sério, a hora de levantar uma polêmica, foi muito legal. Eu venho para casa muito feliz, muito satisfeito e ansioso para terça-feira. Teremos nessa semana que vem Bolívia e Brasil. Hoje tem NFL, hoje tem Chargers e Chiefs a partir das 7 da noite, o jogo aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena. Nossa equipe vai estar lá, estarei em casa com um vinhozinho assistindo. Terça-feira, Bolívia e Brasil às 18h30, 2 horas de pré-jogo. Já desejo de antemão toda a sorte do mundo a Mari Spinelli, que vai encarar a altitude de El Alto, vai subir o morrão. E na quinta, dia 11, Copa do Brasil, nós vamos fazer no YouTube de graça, com imagens para o Brasil inteiro, Botafogo e Vasco. O segundo jogo do confronto, totalmente aberto. O primeiro jogo em São Januário foi 1-1. Na quinta-feira, esse jogo também estará na GE TV. E a gente está muito feliz que agora o carro agora passou a ansiedade. Agora tá leve, vamos abrir um vinhozinho, acabou, botamos o carro para andar e vamos que vamos. Tá certo? Deixa a sua opinião nos comentários, like do vídeo se você ficou até o final. Boa sexta, juízo e tchau!